Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física muito massa, muito top, na UBF, Olimpíada Brasileira de Física. Essa, inclusive, é a primeira questão da UBF que eu estou resolvendo aqui no canal. Ela é uma prova muito bem elaborada, que tem questões bem difíceis, né? E essa aqui não é diferente, é uma questão bem pancada. E vocês vão ver, porque ela mistura três assuntos, basicamente. É uma questão que mistura hidrostática com as aplicações das leis de Newton e ainda conclui com a cinemática. Você precisa utilizar as equações básicas da cinemática também, ou seja, são três assuntos importantíssimos na mesma questão. E eu vou explicar bem direitinho aqui no passo a passo para que todos vocês entendam bem. Antes disso, eu peço a gentileza de vocês darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos, comentarem. Tudo isso é muito importante, ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer que é um conteúdo relevante e assim distribuir para mais e mais pessoas. Beleza, galera? Vai ser uma questão que tem o enunciado bem longo, porque é uma situação bem peculiar e que tem vários detalhes e ele explica tudo nessa questão. Vamos lá para o que ela diz. Ela diz assim: um recipiente oco, fechado e transparente é fixado sobre uma superfície plana, como ilustra a figura a seguir. A face inclinada do recipiente faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. O recipiente encontra-se completamente cheio com certo líquido e contém em seu interior um bloco feito de material duas vezes menos denso do que o líquido. Aqui, antes de continuar, vou até interromper a leitura para grifar isso daqui. Isso aqui é um ponto bem importante que seja grifado, gente. Quando ele diz que o bloco ele é feito de um material que é duas vezes menos denso do que esse líquido. Ou seja, se ele é menos denso do que o líquido, ele tem uma tendência natural de subir. É isso que vai acontecer aqui. E a gente, quando ele fala menos denso, a gente tem que utilizar a letrinha da densidade, né? Vou até colocar aqui do lado, que é o rho do bloco, né? O rho do bloco é a metade, né? Duas vezes menos denso, ou seja, a metade da densidade do líquido. É o rho do líquido dividido por 2. E aqui a gente já pode fazer o isolamento da densidade do líquido. Isso aqui vai ser super importante na resolução dessa questão, gente. O rho do líquido é duas vezes o rho do bloco. Beleza? A gente já deixa isso daqui relativamente guardado por enquanto, né? Que vai ser preciso daqui a pouquinho quando a gente começar a resolver essa questão. O rho do líquido é duas vezes o rho do bloco, densidade de cada um. Aí o item A, determine o valor do coeficiente de atrito estático, μe, entre o recipiente e o bloco, sabendo que, na iminência de movimento, este tende a se deslocar ascendentemente ao longo dessa face inclinada. Ou seja, quando ele fala ascendentemente, é para cima. E o item B, calcule a diferença μe menos μc entre o coeficiente de atrito estático e cinético, considerando que, ao iniciar o movimento, o bloco desloca-se ascendentemente de 10 centímetros ao longo da face inclinada durante um tempo de 1 segundo. Aí esse item B é o que traz à tona essa parte da cinemática. Aí a gente vê, só pela leitura dela, gente, que se trata de uma questão pancada, difícil, que tem muitos detalhes, e aí eu vou mostrar para vocês esse desenho. É um desenho que já vem na questão. Claro que o desenho original, ele tem só o plano inclinado com esse bloco, e aqui eu já fiz previamente, gente, todos os vetores que estão envolvidos, para que esse vídeo não fique muito longo, né? Porque esse vídeo por si só pelo fato de terem muitos detalhes, eu já sei que ele vai ser um vídeo um pouco mais longo. Então já fiz tudo isso previamente para que ele fique um pouco menos longo, né? Já coloquei todos os vetores que estão envolvidos nesse problema, nessa situação. Aí eu vou mostrar para vocês quem são esses vetores. Você tem o peso para baixo, esse aqui você escreve como m vezes g, a massa do bloco, vezes a gravidade. Aí ele tem as componentes. Esse ângulo de 60 graus, aqui nessa parte do plano inclinado, ele fica nessa posiçãozinha bem aqui onde está o cursor. E aí você vê que o que está do lado dele é o cateto adjacente, então fica mg cosseno, e o que está no sentido do plano é mg seno 60. Aí quais são os outros vetores? O empuxo, a gente sabe que tem o empuxo para cima, e aqui você sabe que esses ângulos sendo OPV, 60, 60, ângulos OPV, aqui é 60. Aí você tem o cateto adjacente, é cosseno, cateto oposto, no sentido do plano, é seno de 60.
Aí o que a gente tem também? A gente tem a força de atrito, né? Porque assim, esse corpo, gente, ele não tem uma tendência de subir. Se ele tem uma tendência de subir, a gente sabe que a força de atrito, ela tem no sentido contrário, né? Ela está no sentido contrário. Então, ela está aqui descendo. E por último, não menos importante, é a força normal. A gente sabe que tendo contato, existe a força normal, que ela aponta aqui para baixo, né? Esse contato, ela aponta aqui no sentido como que descendo aqui, né? Aí pronto, você tem essa porrada de vetores, né? E aí você precisa fazer o quê? Você vai trabalhar com equilíbrio no sentido do plano e no sentido perpendicular ao plano. Aí agora a gente vai começar de fato, gente, depois de todos esses detalhes, a gente vai de fato começar a resolver essa questão. Aqui a gente já vai fazer o item A, viu, gente? Vou já escrever aqui o item A e aí tentar aproveitar ao máximo aqui o espaço dessa folha para que vocês entendam bem direitinho. Antes de começar essa resolução, gente, eu vou pegar o cantinho esquerdo aqui para escrever algumas coisas básicas que a gente vai ficar precisando substituir durante toda essa questão. Né? A primeira coisa que a gente tem que se ligar sobre o empuxo, né? A gente sabe que o empuxo é dado por ρ do líquido vezes G vezes V, né? Isso aí eu acredito que todos vocês estão bem cientes, né? Mas o que, é que você tem que fazer aqui? Para poder você resolver essa questão, precisa substituir, como eu já mostrei lá em cima, o ρ do líquido por 2 vezes o ρ do bloco, né? A gente vai ficar utilizando o ρ do bloco para poder cortar. A gente vai cortar esse termo mais para frente. É 2 vezes o ρ do bloco vezes G vezes V. Aí a gente guarda isso daqui. Isso aqui a gente vai precisar mais de uma vez, por sinal, a gente vai precisar disso daqui. E a outra coisa super importante também é o ρ do bloco. A gente sabe que o ρ do bloco é a massa dele sobre o volume. Então, a massa do bloco a gente vai representar como? Como ρB vezes V. Né? A massa do bloco a gente representa como ρ do bloco vezes o volume dele. E é o legal disso, dessa questão, gente, do conceito, na parte conceitual, é que esse V aqui do empuxo é o volume do bloco e esse V também é o mesmo volume do bloco. Esses V são iguais, não existe diferença entre esses dois Vs. Bacana, né, gente? Aí pronto, aqui o que a gente vai fazer? Para ficar mais fácil a resolução, gente, é melhor começar pelo sentido do perpendicular ao plano, porque na força de atrito a gente não precisa da normal. Então, eu já vou mostrar para vocês, gente, que essa força normal, quando a gente deixa ela bem enxuta, é uma expressão bem pequenininha. Vocês vão ver como é bem legal a gente fazer isso. Então, vamos começar pelo perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano inclinado. Nesse perpendicular ao plano, o que a gente vai ter? Na hora de você escrever essas forças, a gente vai ficar com N. É só vocês observarem essa figura. Você tem o N somado com MG, MG cosseno de 60, vai ficar E cosseno de 60. É só você observar aqui, ó. Você tem o N apontando para baixo, né? Você tem a componente MG cosseno e você tem no sentido para cima o E cosseno. Aí pronto, o que a gente vai fazer agora? Eu vou precisar isolar esse N, mas eu vou substituir tanto o M quanto o E por essas expressões que eu já encontrei aqui. Então ele vai ficar com o N mais o M, que é ρB vezes V vezes G. O cosseno de 60 a gente sabe que vale 1 sobre 2. Esse E a gente vai substituir por 2, ρB vezes G vezes V. E esse cosseno de 60 é 1 sobre 2 também. Aí o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Esse 2 vai embora com esse 2. E eu vou passar essa expressão que está na esquerda, vou passar para o lado direito. O N ele vai ficar ρB vezes G vezes V menos ρB vezes G vezes V sobre 2. E olha que legal, a gente vê que é a mesma expressão, só que uma está 1 e a outra está meio. Então a gente já sabe quanto é que vai ser o N. O N vai ser a metade, vai ser ρB vezes G vezes V sobre 2. E aqui a gente vai guardar essa expressão, ela é super importante. Né? Eu vou deixar ela aqui bem destacadinha. A força normal ela é dada por essa expressão aqui, gente. N ρB vezes G vezes V sobre 2. E aqui a gente vai precisar dela para poder substituir na força de atrito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para o sentido do próprio plano.
Vou descer aqui um pouquinho, vou precisar descer um pouco aqui, gente. Eu vou tentar ao máximo não cobrir esses vetores, né? Porque é muito importante na hora de fazer a componente do sentido do plano, né? Aí vamos lá para o sentido do plano. Sentido do plano. Quando a gente pega no sentido do plano, o que a gente vai ter? A gente vai ficar com o seguinte, a gente vai ficar com E seno de 60 é igual a mg seno de 60 também, mais o FAT, né, que é a força de atrito. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Você vê que tem o E seno de θ, seno de 60 para cima, e a gente sabe que aqui no sentido descendo tem a componente do peso mg seno de 60 e tem esse FAT que é a força de atrito. Então tá tudo ok. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o E e o M por essas expressões que eu já coloquei aqui em cima, e aí a gente vai continuar essas contas. O E, ele fica 2 ρb g v seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Esse M fica ρb vezes V, e aqui vai ficar vezes G, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, mais esse Mi vezes a normal. E aqui que é o bacana, gente. Aqui eu vou poder substituir esse N por essa expressão que eu já encontrei. Ó. Vou deixar ela aqui circuladinha e tal, porque eu vou precisar substituí-la. Eu já fiz aquele N isoladinho ali em cima exatamente para isso, para poder facilitar a nossa vida aqui. E aqui o que eu vou poder fazer também? Eu vou poder cortar esse 2 com esse 2. E aí a gente percebe, pessoal, que vai aparecendo as expressões iguais aqui. Eu vou passar essa expressão aqui da direita para o lado esquerdo, ele vai ficar assim, ó, ρb, g, v, vezes raiz de 3, menos ρb, vezes g, vezes v, raiz de 3 sobre 2. Aí ele é parecido com a outra expressão lá de cima, vocês estão percebendo? Vai ficar mi, ρb, vezes g, vezes v, sobre 2. Aí antes de sair cortando, gente, eu sei que pode cortar aqui, eu vou primeiro fazer essa subtração, porque a gente vê que tem raiz de 3 menos raiz de 3 sobre 2, então a gente sabe que isso daqui fica só o raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, ρb, g, v, igual a mi, ρb, g, v, sobre 2. Aí aqui a gente já vai sair cortando tudo praticamente, né? Ó, vai cortar o ρb com ρb, o G com G, o V com V e o 2 com 2. Aí, quando a gente faz todos esses cortes, a gente vai finalmente chegar na nossa resposta. A resposta final é o Mi igual raiz de 3. Esse é o resultado final, gente. O Mi vai ser raiz de 3. Era o objetivo do item A. A gente descobrir. E a gente sabe que esse aqui é o Mi estático máximo, viu? Eu vou até colocar o Ezinho aqui. Mi é. Esse aqui é o Mi estático máximo. E aí a gente chega nessa resposta. Você vê só o item A, já é essa paulada toda, né? Você vê que essa é uma questão bem difícil, gente. Mas não acaba por aí, não. Tem o item B ainda, gente. Eu vou reler o item B com vocês. Espero que vocês tenham entendido direitinho o item A. Só que essa é uma questão dividida em dois itens. Ó. O que diz o item B? Calcule a diferença μe menos μc entre os coeficientes de atrito estático e cinético, considerando que ao iniciar o movimento, o bloco desloca-se ascendentemente de 10 centímetros. Aqui a gente já pode até colocar tipo ΔS, né? Esse 10 centímetros aqui é o ΔS. É a parte da cinemática dessa questão. Durante o intervalo de tempo de 1 segundo. Esse 1 segundo aqui é o ΔT. O ΔT de 1 segundo. Então só o T. Se você quiser, você pode substituir só por T também. Tanto faz ser ΔT ou T. Aí vamos lá, gente. Essa questão, essa parte aqui, o que vai acontecer? Para poder esse bloco subir, a gente sabe que ele vai gerar uma aceleração, né? E aí, para poder gerar uma aceleração para cima, o que isso significa? Que essa componente do empuxo seno de 60, ela vai ser maior do que a soma dessas duas componentes para baixo. Aí tem que usar o quê? Lei de Newton. A lei de Newton, você sabe que a resultante das forças não é a massa vezes a aceleração. Então vai ficar o E seno de 60 menos o FAT menos esse mg seno de 60 vai ser massa vezes aceleração. Essa é a primeira conta que tem que ser feita. Beleza, gente? Deu para entender direitinho? Aí vamos lá, vamos fazer essas contas agora. Peguei aqui a figura para mostrar como é que vai ser. Aí agora vamos para as contas em si, né? É o que eu falei para vocês, gente. Isso aqui é uma questão de Olimpíada, né? As questões de Olimpíada são pancada mesmo. Já imaginava que esse vídeo fosse ser um vídeo mais demorado mesmo, né? Porque praticamente são duas questões em uma, né?
e que envolve muita coisa. Aí pronto, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, né? O equilíbrio o somatório das forças, né? A força resultante é a massa vezes a aceleração, né? Não que devemos esquecer disso. Força resultante é o somatório das forças. Né? Então a gente vai ficar com E seno de 60 menos mg seno de 60 menos o FAT, né? Só que essa aqui é a força de atrito cinética, né? Vou até colocar o FAT C, né? Igual a massa vezes a aceleração. A gente vai substituir o E por 2 ρB vezes G vezes V, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, o M, ρB vezes V vezes G, aí o seno de 60 raiz de 3 sobre 2, menos a força de atrito, é o μ vezes a normal. Né? É o μ vezes a normal, só que aqui é o μc, que é o μ cinético, e a normal vai ser a mesma, gente. A normal não vai mudar, não. É o ρB vezes G vezes V sobre 2. A mesma normal que a gente já tinha feito no item anterior. Até vou subir um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Esse N que eu substituí é esse mesmo N que está aqui, ó. ρB, G, V sobre 2. A normal não vai mudar, não. O fato desse bloco estar subindo, ele não muda a força normal, continua a mesma. Beleza? Aí pronto, esse aqui vai ser igual a massa. Aí essa massa eu já posso substituir por aquela expressão que eu já coloquei lá em cima. ρB vezes V vezes Azinho, que é a aceleração, certo? Aí aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode sair cortando o ρB e esse V, né? A gente pode sair cortando geral, assim, né? Mas assim, antes disso eu vou fazer essa subtração primeiro. Gente. É melhor fazer assim porque fica mais organizado. Eu posso cortar esse 2 com esse 2 e eu posso subtrair esses dois primeiros termos, igual eu tinha feito no item anterior. Ó. Você tem ρB GV raiz de 3 menos ρB GV raiz de 3 sobre 2, vai ficar raiz de 3 sobre 2, né? ρB GV. A subtração desses dois, né? Menos o Mi cinético, ρB GV sobre 2 igual a ρB V vezes A. Aí aqui eu posso cortar, gente, esse ρB e esse V, porque ele está em todos os termos, né? Eu posso cortar o ρB, o V, em todos eles, ó. E aí ter muito cuidado para não cortar o G, né? Porque o G, ele está presente, ó. O G, ele tem que estar presente aqui. Às vezes a galera faz na pressa, né? Acaba cortando o G também, gente. Tem que ter cuidado para não cortar o G aqui. Aí pronto, ó. O que vai ficar essa aceleração? Eu posso colocar o G sobre 2 em evidência, percebe? Então, a aceleração, eu posso colocar o G sobre 2 em evidência. Fica G sobre 2 em evidência. Aí vai ficar raiz de 3 menos μc, que é o μ cinético. Aí o que eu vou poder fazer agora? Eu posso substituir o G por 10, gente. O G não vale 10, né? 10 sobre 2, raiz de 3, menos o μ cinético. Aí aqui vai ficar 5, né? Aí a gente vai encontrar a expressão da aceleração. Fica 5, que multiplica raiz de 3 menos μ cinético. Aí a gente guarda essa aceleração. Já encontramos a aceleração. Um passo fundamental desse item. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que trabalhar com as equações da cinemática, né? Porque na cinemática a gente pode utilizar o V0 mais AT, para poder a gente descobrir a velocidade que ele chega depois desses 10 segundos, né? Vamos lá, vamos utilizar essa equação. V é igual a V0 mais AT, né? Essa aqui é uma das equações básicas da cinemática. A gente sabe que a velocidade inicial é nula, porque ele vai começar a subir, né? Ele vai começar a subir, então a velocidade inicial ela é nula. Quando ele sai, essa questão da iminência de movimento, ele sai desse movimento e ele vai partir de zero. Então, a gente vai ficar com V igual ao A, que a gente já tem aqui, e esse tempo de 1 segundo. Então, a gente já sabe que o V vai ser igualzinho a expressão que a gente já encontrou. Ó. Raiz de 3 é 5 raiz de 3 menos o μ cinético, vezes 1, que é a própria expressão. Beleza, gente? Então, aqui já está escrito. Ó. V é igual a 5 raiz de 3 menos o μ cinético. A gente guarda essa expressão da velocidade final. Essa aqui é a velocidade final depois desses 10 centímetros, né? Ele vai percorrer 10 centímetros. Aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai utilizar a Torricelli, gente. Para poder a gente concluir essa questão, finalmente concluí-la, né? A gente vai utilizar a Torricelli, né?
A gente sabe que o torrential a gente tem velocidade final ao quadrado, é igual a inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Aí, mais uma vez, a velocidade inicial é nula, né? Porque ela começa da iminência desse movimento, então a inicial é nula. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o V pela expressão que eu já calculei, 5 raiz de 3 menos o μc, isso aqui é ao quadrado, né? Vou botar um colchetezinho para ficar bonitinho, é igual a 2 vezes o A, que a gente já encontrou, né? Que é o 5 vezes raiz de 3 menos o μ cinético, vezes esse ΔS, lembrando que o ΔS, gente, vou até colocar aqui do lado, né? O ΔS vale 0,1 metro, né? A gente tem que passar tudo para metro, né? Aqui tem que ser 0,1. Nada de colocar um 10 aqui, viu, gente? Porque tem que estar no Sistema Internacional de Medidas, né? O que eu vou poder fazer aqui? Não está tudo multiplicando? Eu posso cortar esse quadrado com esse lado de cá, ó. Porque é a mesma expressão, ó. Se é a mesma expressão, posso cortar o quadrado com o 5, parênteses, raiz de 3 menos μ. Aí aqui vai ficar só o 2 vezes 0,1, vai ficar 0,2, né? A gente já está quase chegando na resposta. Aqui vai ficar 5 vezes... Deixa eu ajeitar esse 5 que ficou meio feio. Peraí, descer aqui. Só um instantinho, gente. Ele acabou subindo aqui, né? Então, vou ajeitar aqui, o tinha ajeitado, né, que tinha ficado meio feio. Então, aqui vai ficar 5 raiz de 3 menos o μ cinético é igual a 2. Aí eu posso passar o 5 dividindo aqui, ó. Vai ficar simplesmente raiz de 3 menos o μ cinético é igual a 2 sobre 5. Né? Aí 2 sobre 5 dá 0,4. Aí o que é o bacana dessa questão? A raiz de 3 menos o μ cinético é igual a 0,4. Né? 5... Não, não, eu cometi uma rima aqui, gente. Agora que eu percebi. 2 vezes 0,1 fica 0,2. Ainda bem que eu percebi logo isso. 0,2. 0,2 dividido por 5. Aqui vai ficar 0,2 dividido por 5. Ele fica 0,04. Só pagar aqui para deixar bem certinho o resultado, né? Vai ficar 0,04 aqui. Aqui fica 0,04. 0,2 dividido por 5 fica 0,04. Mas olha que bacana, gente. O μ, esse raiz de 3 aqui, se a gente voltar no item anterior, já é o próprio μ estático, percebe? Como é o próprio μ estático, então aqui já está respondido. Ó. O item B já está respondido, porque esse raiz de 3 já é o próprio μ estático, e o que ele queria era a diferença, né? Então aqui você vai substituir pelo próprio μ estático, esse raiz de 3. Bacana, né, galera? Aí aqui é só você substituir, você vai ficar com a resposta final, μ estático menos o μ cinético é 0,04. E assim a gente conclui essa questão. Pauleira, né? Questão bem difícil, mas espero que vocês tenham conseguido entender direitinho, né? Ela tem muitos passos, muitos detalhes, é uma questão bem vetorial, mas é linda, a gente acha essa questão super bonita, quis trazer para cá, compartilhar com todos vocês. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos, comentarem, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!